Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. Olá! Oi! Ajeitar aqui. Quando divide a tela fica diferente, né? Vamos É, nessa. boa noite. Boa noite, pessoal. Mário está por aí. Brunão, olha aí o Brunão. Olha só! Sejam bem-vindos. Vamos trocar uma ideia aqui. Deixa eu Boa ver se noite, melhora aqui. Mari. Ó. Boa noite, Ok. Léo. Olha o Léo aí, ó. Mister. Sejam bem-vindos. Boa noite, Kênia. Boa noite. Pô, saudade de você, Brunão. Caramba, quanto tempo, mano. Olha É só. verdade, faz muito tempo, A Mari hein? tá por aí também, ó. Boa noite, Mari. Olá. Caramba, outra sumidona aí. Muito bem. Esperar mais um pouquinho, né? Está entrando. Dá um beijo em todo mundo aí no BH para nós, Bruno. Belzonte. Beijão aí, Turma aí é Belzontes. grande. Tá ótimo. Tudo aqui deu uma. Se ficou melhor. Tudo bem. Pessoal, lembrando, vamos deixar uma copo, garrafa, né? O que preferirem aí do lado. Essa água, dito que a gente troca ideia, a gente vai conversando. Ela necessariamente é magnetizada, né? Como sempre. Mas como a troca de ideia aqui envolve os ensinamentos do Evangelho, então a qualidade dos fluidos ela é sempre melhor. Deixa aí do lado, ela vai sendo magnetizada, fluidificada, para que a gente possa ir tomando aí aos poucos. Né? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Johnny, Patrícia. Tudo bem, boa noite, boa noite. Acho que a gente já pode ir começando. Hoje é comprido, né? Hoje é cumprido. São 3 itens apenas, mas um deles tem uma passagem um pouco maior. Então vamos nessa. Mas antes de a gente começar com os comentários, claro, vamos fazer nossa prece. Que hoje, né, claro que a gente vai pedir benefício de todos, mas aqui especialmente a nossa avó Lázara, seria o aniversário dela hoje, né? Ela é recém-desencarnada, tem um mês mais ou menos. Mas, né, então vamos todos fechar os nossos olhos, procurar uma posição confortável, relaxar os ombros, esvaziar as nossas mentes, se concentrando apenas nestes breves momentos de troca de informações, de aprendizado recíproco. Um momento, então, que a gente agradece pela oportunidade dessa reunião, de continuar nessa jornada de intercâmbio de experiências e de informações com os nossos irmãos.
pelas oportunidades de crescimento, pelas bênçãos, intuições, rogando que sobre cada um de nós recaia os fluidos de paz, de luz, de esperança, de harmonia. Todos nós sejamos envolvidos, amparados, protegidos. E sendo assim, damos início à nossa live de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos que entraram enquanto a gente estava fazendo a oração. Sejam bem-vindos. Se estiverem com o evangelho aí próximo de vocês, então nós estamos no capítulo 8, que é bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E hoje nós falaremos do item 8, a verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós, mesmo violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro: que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e ainda assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que o torna um homem impuro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo:
Por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhes disse: Vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não, não fez também o interior? São Lucas, capítulo 11, versículo de 37 a 40. São duas passagens, então, né? A do item 8, essa maior zona, e a do item 9, essa menor, acabou de ler, por último, que é no mesmo sentido, né? Por isso que elas foram agrupadas. Mas ainda tem o item 10, que eu vou ler aqui, que aí vem os comentários do Kardec. Né? Como sempre, né? As passagens, em seguida ele faz aquele comentário que ajuda a gente a entender melhor um monte de coisa. Até porque esse é o terceiro livro da codificação, né? Lembrando. Já tínhamos o Livro dos Espíritos, na primeira versão ao menos, e o Livro dos Médiuns. Né? O Livro dos Espíritos foi aquele tanto de questões, né? Perguntas e respostas. E aí um estudo aprofundado, obviamente, feito pelo Kardec. E ele fala o seguinte, no item 10, comentários sobre essas duas passagens. E aí a gente faz os nossos comentários também. Né? Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens, das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer, sob a complicação da forma, né? Que virou caso de consciência. Né? Se desobedecesse a forma, já estava tudo errado, virava criminoso. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quintes com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem. Pois ensinavam que Deus não exigia nada mais. É a briga crística. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz com que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado ao que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, adultérios, expoliações, calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homem de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. São três partes, né, que ele fala. Dá para dividir esses comentários do Kardec em três partes. O passado, o presente aqui, né, e a finalidade da religião junto com esse presente. Primeiro ele situa, né, como é que os judeus estavam conduzindo a coisa toda. Porque, se a gente pegar lá no começo da primeira passagem, ele fala: então chegaram a ele quem? Escribas e fariseus. Dois, hein? Duas categorias ali de alta estatura social. Por quê? Intérpretes, escribas, né? E fariseus são os doutores da lei. Da lei, né? Aqueles que tinham conhecimento de tudo ali, né? Segundo a crença. Sabiam tudo. É aqueles a quem
deveriam seguir. Quem deveria conduzir todo o pessoal. Só que tem aquela coisa. Humanos pegaram lá os ensinamentos. Que ensinamentos? Do Pentateuco antigo. Do Velho Testamento, não só, né? Pentateuco. Mas enfim, do Velho Testamento. Das Escrituras, que eles falam. Então tem lá um monte de normas. Um monte de receitas sobre um monte de coisas. Situações cotidianas, né? Eventuais, corriqueiras. Vamos lembrar o seguinte, são basicamente duas categorias ali no Velho Testamento. Duas categorias de leis. Porque tudo isso aqui, eles chamam de lei. Né? Vocês repararam isso? Vamos lembrar. Olha que ele fala assim, viola a tradição dos antigos, é lei. É a lei para eles, a tradição dos antigos. Né? Então tá lá. Duas categorias de leis. Uma delas é a categoria que são as leis divinas mesmo, a parte divina da coisa, né? Que são os 10 mandamentos. A outra não, a outra já é uma categoria assim, dá para colocar isso abaixo, porque falava justamente sobre coisas tipo lavar as mãos antes de comer, né? Que é bom para a Higiene, saúde, né? bom para a saúde, higiênico e tal, mas não tem a Higiene parte pessoal. moral. Higiene pessoal. Tem várias coisas assim, né? Sobre tratamento de como é que trata escravo. Tem um monte de coisa, né? O Velho Testamento tinha isso. Regras civis, regras de convivência, né? Como a gente já destacou algumas vezes aqui. E era tudo lei de Deus. Era Deus que revelava tudo. Então tinha peso diferente. Era um jeito de colocar o pessoal na rédea ali, né? Um jeito de controlar um pouco o pessoal. Muito embrutecido, né? Imagina, hoje, né? 2022. Ainda é um pouco embrutecido. Mas, pô, retroagindo 2000 anos é muito pior. Muito pior. Tanto em costumes, quanto os próprios corpos, né, vão transformando, quanto os pensamentos, né? O jeito de raciocinar, é tudo muito rudimentar. Tudo muito rudimentar, muito embrutecido. Né? E aí vem Cristo para fazer pegar uma tesoura, né? E começar a picotar a coisa toda. Porque tinha muita aresta. Muito acréscimo. Muita coisa, né? Muita Desnecessária. interpretação, e muita interpretação errada, né? Do que é realmente a lei divina. Muita interpretação errada. E aí é o confronto, do qual essa primeira parte ela é um reflexo. Um confronto ali, direto. Vem os fariseus perguntam, né? E os escribas, mas por que seus discípulos estão contrariando a tradição? Que algazarra é essa? Que zoeira é essa? Que bagunça é essa? Vai contrariar a lei? Agora? E aí, Jesus vai e devolve, né? Porque ele não é passivo, nunca foi passivo. Pacífico é muito diferente de passivo. Né? Pacífico sempre. Não ergueu a mão para bater ninguém, né? Mas rebatia, chamou o pessoal de hipócrita. Tá aqui no texto. Ele fez isso algumas vezes, né? Qualificou, né, de hipócritas. Por falar, olha, vocês estão falando isso aí? Né, tudo bem, eles não lavaram a mão, não. Tá, correto, corretíssimo, não lavaram a mão. Mas o que vocês estão fazendo? Quando a lei lá, o mandamento, né? Os 10, onde ele foi? Ele foi numa outra lei? Não, ele foi nos 10 mandamentos. Né? O mandamento diz, né? Honra teu pai e tua mãe. Isso é um mandamento. Né? Os 10 mandamentos, a gente acabou de falar. E o pessoal estava preso a um costumezinho lá, a tradiçãozinha, tal, na regra. Ele falou, pô, mas vocês não honram. Vocês não honram. Ela está falando para honrar, vocês não honram. Vocês vão lá, fazem qualquer ato de adoração a Deus e fala que está honrando pai e mãe. Em resumo, é isso que ele falou. Ó, estou honrando ali, ó, estou fazendo um ato a Deus e já está aproveitando a vocês. Foi isso que ele falou. E ele fala, isso não é honrar pai e mãe. Então vocês estão descumprindo também. E aí, como é que fica?
Mais ou menos assim, né? Então, aí ele fala, hipócritas, como profetizou Isaías. Olha, vamos lembrar o seguinte, Isaías foi um profeta que viveu ali entre século oitavo a século sétimo, que é retroativo, né? Antes de De Cristo. Cristo. Aí a ordem é diferente, né? Ela decresce até chegar no Cristo. Então é 800 e alguma coisa a 700, né? 600, sei lá. Séculos 8 a 7. Antes de Cristo. Olha o tempo que fazia, 700 anos de diferença, mais ou menos. E ele tinha falado, olha, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Está longe. Não adianta nada. Eu Já disse, não adiantava. será que mudou alguma coisa de lá para cá? Mudou algumas coisas, mas em essência o embrutecimento está aí latente. É só 5 segundos de bobeira ali. A cada 5 segundos de bobeira vem uma reação, né, antiga, uma lembrança. É só ter uma faísca, né, que a pólvora explode, né? Pronto. Pronto, já volta, né? Porque, Aí a criança interior fala, né? né? O embrutecido interior fala de novo, o animal interior fala, volta a falar com todos os seus instintos ali, né? Volta mesmo, normal. Né? Porque nós temos, né? Todos nós temos a capacidade intelectual muito visível, né? Senão a gente não teria construído tudo que nós construímos em termos de tecnologia, em termos de conhecimento nas várias áreas do saber, né? Enquanto humanos, né? Na ciência, na matemática, na música, enfim, todas as áreas nós temos muito conhecimento, nós desenvolvemos muitas habilidades intelectuais. Mas, infelizmente, quando a gente olha assim, não precisa nem ser muito profundamente, mas se a gente para refletir, né? As nossas ações, o nosso coração, a gente ainda não conseguiu atravessar as barreiras principais. Porque para a gente seguir uma lei, para começo de conversa, né? Para a gente ser obediente a Deus, ter obediência a Deus, a gente primeiro tem que se colocar na posição de sermos menores. E nós vivemos aí vamos colocar aí, século XX, como se a gente fosse seres assim superiores a tudo, inclusive à natureza. Haja vista os maus tratos, né? A nossa casa, a nossa terra que nós temos feito aí ao longo do tempo. Porque a gente se colocou acima e a gente usa o tanto que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? E acha que vai dar tudo certo. Mas só por essa questão de entender o que é ser obediente, né? Que a gente se colocar abaixo, se colocar como aprendiz, se colocar num nível, numa condição, né? De o criador e criatura, né? De estar realmente abaixo. Só isso já exigiria de nós abrirmos mão do nosso velho conhecido o egoísmo, né? Do nosso velho conhecido orgulho, da nossa vaidade, porque temos que nos colocar numa posição de humildade para a gente obedecer a uma lei, né? Obedecer a uma regra geral, seja ela micro ou macro, nós estamos falando aqui das leis divinas, mas a gente pode observar aí em coisas corriqueiras do nosso dia a dia, leis do trânsito, né? O quantas vezes a gente infringe elas. E às vezes assim, a gente fala, não, é rapidinho, não, ninguém tá vendo. Ou, esse horário não tem problema. A gente se dá um monte de desculpas, mas a gente está infringindo, né? Não, e esse passagem ele escancara qual que é a finalidade, né, das coisas e por que, né, que as coisas estavam, né, como estavam. Escancara a distorção do ensinamento, né? Porque o que era mais importante ali na hora? Vamos lá, prisma
dos escribas e dos fariseus. O que era importante ali na hora? Lavar a mão. Obediência, lavar a mão. Obediência estrita, ali, ó, à tradição, à lei, à regra. Obediência mesmo, né? Ferrenha. Uhum. Pronto, era isso que importava. Senão, nossa, meu Deus, tá tudo errado. E aí, Jesus apontando as chagas de cada um, falando, aí ele fala depois para os discípulos, né, o que importa, aí o imundo não é o que entra pela boca, não, é o que sai. E complementa, né? É muito famosa essa frase, né? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Né? Uhum. E cada tradução é de um jeito, né? Aqui está falando assim, as coisas que saem da boca vêm do coração, né? São essas que fazem um homem imundo, porque do coração é que saem, aí ó. E esse é outro link violento aqui, que a gente tem que entender, né? A qualidade dos nossos pensamentos é diretamente proporcional à qualidade dos nossos sentimentos. Ou seja, em outras palavras, os sentimentos condicionam a qualidade dos pensamentos. Sim. Você quer ver um negócio? Bobo. Tem partes na nossa vida, igual no A Procura da Felicidade, que se chamam felicidade. Aqueles trechos, sabe? Que a gente vivencia, momentos ali de alegria e tal, sabe? Tem alguns trechos, Sei. né? Desse tamanhozinho assim? Todo mundo Sei. tem. Por qualquer coisa que seja, né? E aí, beleza. O que acontece se alguém fizer alguma coisa que nos desagrada ali, naquele momento que você está no nirvana, ali. A gente nem liga. A gente nem liga. A gente olha assim, Não liga. tá. Deixa eu continuar vivendo aqui minha pessoa, festa. Pô, exatamente. A pessoa te xinga, sei lá, te olha torto, você, ih, tô nem aí, né? E vai. Nesses momentos, né? Para nós, tão breve para nós, né? Mas dá para ilustrar isso já. Nesse momento, os pensamentos que nos passam pela cabeça, vem pensamento agressivo? Vem pensamento sei lá, de combate, reação? Tá? Não vem. Por quê? Por quê? Né? Por que será? É isso aqui que ele quis dizer. Porque o que está no coração é que ordena, né, condiciona a qualidade dos pensamentos. E é interessante, porque às vezes a gente não compreende, né? Um exemplo de alguém que já tenha já tenha evoluído um pouco mais que nós, a não reação, né? Quando o Chico mesmo, né? Eu vou falar do Chico, que foi aniversário dele recente, né? Então ele está Foi bem também. fresquinho aqui na Dia nossa. 2. E assim, ele era questionado, mas você não vai responder, mas você não vai falar, mas você não vai brigar, né? Porque ele era muito caluniado, ele era. Não, as pessoas não só caluniavam, mas ofendiam mesmo, né? Assim, para nós seria ofensa, né? A gente ia entender e interpretar como ofensa e a gente teria uma reação. E ele falava, deixa isso quieto, gente, né? Tinha aquele bispo que perseguia ele ferrenhamente, falava, né? Muito mal dele e criticava tudo que ele fazia. E ele tinha um amigo que era jornalista que sempre ia lá e defendia ele. Ele falava, não precisa, né? Não precisa fazer isso, não precisa falar nada. Ele mesmo não se defendia, não falava nada. Ele continuava o trabalho dele, continuava fazendo. Mas por quê? Porque ele já tinha entendido, né? E ele já tinha uma evolução que a felicidade dele era trabalho, era servir. E aí nada tinha a ver com a reação das pessoas. Aí passava de dias, igual você está falando, quando a gente está super feliz, se a gente olha alguém fazendo uma careta pra gente, é capaz que a gente brinca, né? Lero, Tá nem lero. aí. A Eu gente falei, bom. o que Tá nem aí. importa, né?
E aí, isso a nível, esse exemplo, né? Próximo de nós, inclusive, né, o Chico, né? Mais Sim, próximo aí, né? Uberaba do que de Brasília, né? Mas sim, mas o uma outro pessoa que viveu agora, né? Que é vive recente. contemporâneo nosso, Aham, né? é. E o outro exemplo também, próximo de nós, né? A nível menor, a gente está falando a nível menor, especialmente esse nosso, né, que a gente vive alguns breves momentos. Agora, vivendo um estado de consciência ali, já conectados, né, com o amor do Pai, que é um negócio diferente, né? Que é um negócio que a gente ainda não sabe muito bem como é que é isso, né? A gente fica revoltado, a gente não aceita as coisas que acontecem com a gente. Mesmo tendo sido programado, aceita as condições, é o termo lá, né? De A gente condições lá do qualquer assinou, aplicativo que a gente baixa, tem um termo lá, né, que a gente tem que aceitar. Teve esse concordo. termo aí, né? Antes da gente voltar para cá. Em regra, né? Tem uns que vêm compulsoriamente. Mas aí é Eu porque já tá, li né? e concordo, Complicado. né? A gente Li e aperta lá, concordo. li e concordo. Li e concordo. São os termos de uso do negócio, né? Nossa, aqui são os termos aqui do nosso planejamento reencarnatório. Né? Vem isso. A gente sabe que não vai chegar no nível angelical do dia para a noite, mas imagina, vamos tentar fazer um exercício, tentar, já que não é a nossa realidade. Então a gente tenta imaginar. Se a gente tem esses momentos aí, que a gente sente e está em outro nível de magnetismo, e é isso mesmo, não é nada mais do que isso, você está em outro nível de frequência, né? Imagina esses seres mesmo, angelicais, esses missionários, Uhum. que ficam lá já. Eles não É, vão e voltam toda não, hora. Eles vão e ficam. Nesse nível já, nessa frequência extraordinária, altíssima. É. que não se abala. Que não se abala. Então a E aparência, até a própria aparência deles já fica diferenciada. Né? Brilha, reluz alguma coisa. É diferente. A cor que emana, né? É luz e cor ao mesmo tempo. é, Né? É luz e cor, está envolvido ali. Não é raro, né? Esse tipo de narrativa, né? Quando esse testemunho. Narrativa fica parecendo um negócio, né? Então, esse tipo de testemunho, né? Falando, emitiu uma luz, né? Tal, emitiu uma luz. Paulo de Tarso, quando viu a figura crítica, cegou-se com a luz. O cego, temporariamente. Né? Só uhum. desativou ali a visão dele e depois foi reativada. Né? Nisso, de um jeito lá. Mas estava tudo programado também. Esse conjunto, né, de espíritos já elevados já vibram nessa frequência, já emitem a luz lá, tal. Até os mundos em que eles vivem, né, emitem luz, Sim. diferentemente da Terra, que nós ainda não chegamos nesse patamar. Um dia chegaremos, mas ainda não é. Né? Então aqui é considerado estrela fria, né? Um orbe frio, né? Não emite luz, né? Porque a gente não consegue emitir essa luz ainda. Por quê? Porque os nossos sentimentos ainda não alcançaram o nível ou não se ajustaram à proposta divina do amor, chamado amor incondicional. Ajustada feito esse ajuste, né, melhor dizendo, a gente já começa a emanar coisas distintas. Uhum. Aí, quando a gente chega nisso, a gente começa a pensar diferente. É. A conduta já ajusta totalmente. Então, para Cristo, era uma maior bobeira do mundo vir falar que, né, pô, não lavou as mãos. E dos discípulos, né? Dos discípulos, Uhum. pessoal. Ou seja, pessoas que estavam se esforçando, pelo menos tentando ali, aprender com exemplos e tal, fazendo, né, ensinando também, né? Porque não só aprendia, né? O povo depois vinha nos discípulos também, né? Os discípulos Uhum. fazerem curas, nem sempre dava certo, mas às vezes dava. E então estava tentando fazer alguma coisa, né? E os outros lá, confortavelmente, na posição de status já alta, De ali fazendo seguidores, questão de consciência, né? seguidores Fazendo das casos de consciência, tradições. igual É. das tradições, tudo, defendendo as tradições, em vez de defender o fundo. A briga é essa, né? Não só nessa parte, mas em 99% dos casos essa é a briga.
Por isso que os fariseus detestavam a figura do Cristo. Né? Detestavam. Ele vinha e batia nisso, nessas práticas. Rejeitava tudo isso aí. Ele expunha as chagas ainda, né? Vocês aí, ó. Tá cheio de rapina. Como é que ele falou aqui? Quando ele estava... a segunda passagem, um fariseu, né, chegou para ele e falou, não, vamos jantar. Um fariseu. Vamos jantar lá em casa. Surpreendentemente. Quando era assim, já podia desconfiar. Ia ser Mas tinha testado. alguns... Ia ser testado. Mas tinha alguns que também já Queria, começavam a olhar diferente. Né? queria entender, né? Queria saber mas o que esse cara tá falando, né? Vamos ali ver o que ele tem na cabeça. Isso. Já queria saber o que estava acontecendo ali. Alguns já reconheciam, né? Minoria, né, na parte. Que a maioria estava preocupada em defender o sistema, digamos. Uhum. É defender o sistema mesmo, que eles mesmos cristalizaram. E aí sentou à mesa, né? Não senta na mesa, né? Sentou-se à mesa, né? Português é bom também. E aí ele fala de novo, né? Limpais o que está por fora do corpo do prato, mas por dentro não, tá cheio de rapina. É tipo violência, né? Aves de rapina, eles tomam a força, né? Rapina e maldade. De novo, né? Ele jogou na face do cidadão. Olha, vamos lavar o prato, sim, mas olha aí por dentro como é que tá. Tá meio sujo isso aí. Tá muito sujo. É aí que precisa começar a limpar. Preocupar mais com esse do que com o prato. Em síntese, as palavras do Cristo eram nesse sentido aí. Uhum. O que mais? Sim. Depois que Kardec ele fala, né, sobre a parte do passado, que é os judeus e as tradições, né, que a gente já sabe como é que é. Já comentou. Depois ele fala sobre nós, hein? Aí, né? Os judeus, aí aponta lá para trás, né? Uhum. E quem que eram os judeus, né? Muitos deles, muitos que estavam lá, estão aqui agora, né? Olha só. Que coisa, né? Um mecanismo chamado reencarnação faz isso. Éramos nós. Não dá pra... A gente não tem estrela na testa, né? Não dá pra saber exatamente quem estava lá, quem não estava, mas muita gente estava por lá, hein? E aí ele fala o seguinte, olha, na época havia um desprezo lá do que o Cristo falava, porque tinha as escrituras, e agora? A gente é cristão, não é? É cristão ou não é? A gente segue as escrituras ou segue o Cristo? A gente segue o Cristo, não é isso? A gente não é cristão? Pois é. E aí? Correto. E aí que ele fala, né? Muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, acreditam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É onde a gente reduzir vê, demais. né? É onde a gente vê muitas pessoas, né, em bonitas homenagens, em bonitas, todo tipo, né, de exaltação de Deus, reunindo, assim, centenas de pessoas em uma festividade, em um dia de celebração, seja qual for, né? Um tipo de oferenda, ou então, assim, o pessoal acende vela todo dia, o dia inteiro, mas e aí, né? Só isso vai resolver? É só isso que interessa? Porque quando ele fala, como você colocou, vocês não são lá aqueles mesmos mais, né? Vocês são cristãos? Bom, o Cristo mandou fazer isso. O Cristo mandou você limpar o coração e não a mão. A mão também, é importante limpar a mão, mas a mão não é o que ele estava dizendo, né? Tem que extrair o espírito da letra sempre, né? Então, a questão da mão é óbvio, ele sabia, né, que era questão de higiene. Mas é só a questão de não colocar o foco ali, né? O foco de luz ali, o holofote sobre isso. Só. E aqui ele é bem
muito específico, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E aí, quando ele fala isso, não é nenhuma ameaça, não, ele só está dizendo a verdade, né? Assim, bem objetivamente, olha, se não veio de uma lei divina, se você não está obedecendo uma lei divina, filho, sinto muito, né? Não dura. Não tem muito futuro para você. Não tem muita durabilidade no que você está falando, né? Se você está aí pregando alguma coisa que não tem relação com a lei divina, vai cair por terra, mais dia ou menos dia, né? O tempo Castelo de vai areia. mostrar, o tempo vai mostrar o que realmente tem força, o que realmente importa, do que não tem, né? E aí a gente vê grandes massas, movimentos enormes, tanto de pessoas religiosas, de diversas religiosidades, mas tanto de pessoas que se julgam assim, sem rótulos, sem religiões específicas estabelecidas, num movimento assim intenso de ir contra a maré. A maré é Deus, né? A maré é a gente, como eu disse antes, né? Se despir daquele velho egoísmo, orgulho, vaidade e seguir o fluxo. O fluxo do universo é um só. O fluxo de Deus é um só. É o amor, né? É o transbordar, né? É uma ação, é uma conduta de amor. E a gente agarra nas tabuinhas, nas raízes, a gente fica lutando contra a maré o tempo todo, e é por isso mesmo que a gente se machuca tanto, né? Que a gente tenta fazer um caminho que não é para fazer, não fomos feitos para fazer esses caminhos que a gente inventou, esses atalhos que a gente inventou, né? E aí a gente quer ser feliz neles, ou a gente quer distorcer toda uma verdade, né? Porque verdade é uma só. Mas a gente quer criar a própria verdade, né? E aí ele traz aqui essa observação que a religião é conduzir o homem a Deus, né? E se é condução, se é, né, uma forma, um caminho, é um caminho para esse fim, se ela não traz reflexão, se ela não traz uma nova conduta, se ela não traz elaborações melhores, né, entendimento melhor, sensatez nos nossos atos, ela não precisa nem existir, e ela vai deixar de existir. Mas dia menos dia, né, não vai fazer sentido, porque nós estamos aqui para acordar. Por mais que muitos estão fazendo um esforço de permanecer dormindo, vão ser sacudidos, porque a gente vai ser sacudido pela lei do progresso o tempo todo. Ela é constante, ela não vai parar só porque a gente quer ficar parado, só porque a gente quer só lavar a mão, só porque a gente quer só acender a vela e achar que tá tudo resolvido, já rezei. Né? E é muito difícil a depuração de sentimentos, ela na prática ela é muito difícil, né? De falar, isso aqui, na verdade, pô, isso aqui tem 2000 anos. Pô, falou tem tanto tempo. E outra, Isaías já tinha falado. Uhum. 700 anos. E aí, com a consciência... Porra. Com a consciência que temos de seres imortais e que já vivemos aí bilhões de anos, então, assim, Isaías e Jesus só repetiu o que a gente já sabe em consciência, gente, há bilhões de anos, porque nós temos muitos anos de existência, nós já vivemos muitas outras experiências, já tivemos outros profetas, outros missionários nos dizendo a mesma coisa, porque não muda. A lei é única, ela não vai mudar. Deus é imutável. E aquela questão também, né? A conduta é muito complicado porque, assim, dentro do centro, dentro da igreja, dentro do local, do templo, que seja, todo mundo é bonzinho. Todo mundo ali tá, né, focado. Uma auréola aqui.
Aliás, nem todos, né? Tem uns que mesmo assim não estão focados, mesmo lá dentro, indo Mesmo lá dentro. ao local, se deslocando até lá. Não, não Não, só os que vão, não mas às só. vezes até os que trabalham. Mas aí que tem tem isso também. E o desafio, o grande mesmo, o grande, que é o seguinte, o centro, lá, o templo, ele funciona, sei lá, 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, 2 horas, 3 horas. Né? E o resto? E o resto, né? E o resto? Como é que fica o resto? Lógico, não tem. A gente repete sempre aqui, né? Não tem ninguém santo. Templo religioso não é lugar de gente perfeita. O centro Não, espírita não é lugar de gente perfeita. O terreiro não é lugar de gente perfeita. Nenhum lugar, igreja não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente que está querendo aprender e tentar transformar. Pelo menos os que levam a sério o que está sendo falado ali. sim. É isso. A gente não é santo. Não tem nenhum santo aqui, né? Se tivesse, não estava aqui. Se fosse santo mesmo, estava num planeta melhorzinho. Né? Não Ô, esse que Diego, tem catástrofe, guerra, para. pandemia. Você passou 2 anos fazendo live toda terça e quinta só porque você já sabe? É, engraçado. Pô, então, o esforço, né, que a gente tem que fazer, ele é contínuo. É importante a gente só ressaltar, todo mundo já sabe, que é contínuo, é exercício. Pô, quantas vezes a gente falou isso aqui, né, nesses É, 2 anos, né, de live? O nossa, que é um todo exercício? É dia a gente exercício mesmo. repete. É uma batalha interna conosco, que agora a gente já tem mais informações. Não é como se ninguém tivesse falado pra gente que o negócio não é forma, é fundo. Falei, já falou e já repetiu, né? Porque Cristo falou, a doutrina que repetiu de novo. Repetiu de novo, porque aí é uma terceira repetição. A quarta repetição é repete de novo, não vira pleonasmo, não, nesse caso. Tornou a lembrar. Vamos colocar assim, então. Mas é um exercício, né? Exercício. E o que a gente é convidado a fazer é esse exercício. Embora Uhum. a gente é da nossa natureza também, a gente dá aquela balançada e tal. Mas Deus, como é misericordioso, né? O nosso Pai, nossos mestres, guias, nós, todos aqueles que estão aí um pouco acima de nós, estão nos ajudando, eles sabem. A gente não vai também virar santo da noite para o dia. Sabem que é Não, devagar. O importante é continuar no exercício, é continuar o exercício. Por isso que é muito exigida a tal da disciplina. É só a gente abandonar, vou largar. Deixa ser. Não, só em casa mesmo, tá bom. Talvez não seja tão interessante ficar tão jogado assim. Largar tudo, uhum. jogar tudo pra cima. É igual aquele meme, né? O cara pega, tchau, chega de estudo. Não, brincadeira, eu tenho que pegar e estudar, tem que trabalhar, né? Já viu Ué. esse? É uns papéis, uma pessoa com os papéis de trabalho, assim, não, chega de estudo. Não, mentira, eu tenho que ganhar meu salário. Aí pega de novo. É, Não mas adianta. É né? isso. Porque assim, Deus está em todo lugar, está, mas nós temos condição de nos ligar a Deus em qualquer lugar. A gente não consegue manter um pensamento da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir o mesmo. Num dia, que dirá num ano, né? Em quantos anos? Então, assim, nós não temos ainda a evolução suficiente para estar de fora de alguma religiosidade, algum templo, de alguém que nos martele na cabeça de novo a mesma informação várias vezes, porque nós não temos. A nossa memória ela é curta e a gente não consegue manter mesmo a nossa vibração, a gente não consegue manter o nosso sentimento. Aí a gente precisa de alguém que nos lembre: ó, o sentimento certo é aquele, ó, o caminho certo é pela direita, pela É. esquerda. Vira aí, pelo amor de... Para! Freia, por favor, freia. Não vai dar certo se você continuar assim. Vai cair no buraco. É um É lugar que a relembrar. gente tem. E como você disse, é perfeito? Não, não é. Não. Vai ter gente lá. E gente É. que é Não é imperfeita, perfeito. né? E seria muito, muito arrogante da nossa parte que a gente quisesse que as pessoas que estivessem ali também já fossem perfeitas, né? Todas Se a gente perfeitas. Eu não sou. exigir do outro que ele, nossa, mas ele não é santo. Meu Deus, eu não sabia que ele era assim. E você, como é Né? que é? Só, Né? Então, só é.
A diferença só é que a gente, bom, quanto mais estuda, maior a responsa, né? Tem esse detalhe. Só ler uma Sim. questão aqui, ó, sobre isso aí, Uhum. porque na questão de frequentar um lugar ou não é assim, necessariamente o caminho da salvação frequentar algum lugar. Não, Não, é a sua necessariamente. ação. Mas A aí, sua ação é a salvação. isso. Mas talvez, né, cada um faça uma análise de si. Talvez seja interessante frequentar, por causa até do magnetismo. Vamos lá. Uhum. Pergunta 656, o livro dos Espíritos aqui na mão. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? A pergunta, né, que Kardec fez aos espíritos. Resposta seguinte. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos, tá? De novo, né, pensamentos e sentimentos. Têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Ou seja, né, o ambiente é diferenciado. Sim. Há mais força, há mais capacidade pela união desses corações mesmo e dos pensamentos. Está falando assim, em continuidade. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorar a Deus. Não acrediteis por isso que a adoração particular seja menos boa. Olha só. Né? Você na sua casa rezando e tal. Não é menos Não, bom. não. Não é pior. Porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. É só aquela questão mesmo, né? Que de vez em quando a gente precisa de relembrar algumas coisas. E a gente pode contar com esse instrumento. Por que não fazê-lo? Se a gente pode, né? E o que eu acho mais interessante é a troca, né? Porque às vezes eu tenho um pensamento, um raciocínio, e eu posso ajudar alguém que não analisou a questão como eu já analisei. E por que não falar, né? E por que não estar naquele ambiente para trocar com aquele que ainda não pensou como eu e eu pensar também da forma como o outro pensou? Dessa forma, a gente ampliar o raciocínio sobre as questões, porque fácil não é, nós sabemos. Nós estamos aqui ainda Ah, porque não é fácil. Se já tivéssemos conseguido galgar outros patamares de evolução, não estaríamos aqui sofrendo intempéries de tempo, fome, doença. Não, a gente não estaria dessa forma, né? Não é fácil. Mas quando eu troco com o outro, quando eu enxergo um outro, um semelhante que também vive as dificuldades que eu vivo, que pensa, que aí ele teve uma ideia legal sobre alguma coisa. Gente, isso é riquíssimo. É é. isso que nos torna seres mais humanizados e também mais conscientes. É essa troca, né? Porque é até por isso que nos organizamos em sociedade, senão não seria necessário. Brotaríamos da terra, né? Qualquer Não coisa. precisaríamos de tutores, não precisaríamos de pai, mãe, para quê, né? Mas não, a gente precisa dessa troca. Então, nesse ambiente em que a gente consegue ter mais força por estar em coletivo, pensando em Deus, né, nos ensinamentos do Cristo, nós também estaremos mais protegidos. E um último comentário, porque já até estourou aqui o nosso tempo, e eu já vou me despedir, é que o estudo é indispensável. Sim. Estudo. Indispensável. É mesmo em Quanto a casa, isso, é não tem indispensável. negociação. Não tem negociação. Ele fala claramente, no capítulo 6 item 5, ele fala lá para os espíritas, né? Espíritas, amai uns aos outros, eis o primeiro mandamento, né? E instruí-vos, eis o segundo, não é assim? Uhum. Tá, agora, olha só, quando a gente falou isso aqui, o que Jesus falou? Ele confrontou, a última coisa que eu vou falar, que ele confrontou lá os escribas e fariseus, ele citou Isaías, não é? Ele citou Isaías, o que ele teve que fazer? Ele mandou Isaías, mas enfim, qualquer um que queira, né, se apoiar em alguma coisa, tem que estudar. O fundo Uhum. aqui da fala é esse, é estudar mesmo, não adianta, tem que se informar. Isso aí que a Sam falou é extremamente interessante, porque você tira do abstrato e vai transformar no plano concreto. E o que a gente está aqui é só isso, a gente só veio para isso. É para tirar do plano abstrato, isso aqui ó, foi falado, e colocar no plano concreto, é atuar. Fazer isso aqui a nossa vida, né? Atuar isso. Porque não basta saber, né? Tem que fazer, não é assim?
Então, é tirar desse plano abstrato aqui das letras, né, que tem um monte de página, num negócio aqui, né, que é encadernado e tal, e fazer isso aqui e vivenciar. Vivenciar. Porque decorar isso aqui a gente decora, né, pessoal? Porque inteligência para isso a gente tem. Mas e aí? E pôr a prática? Pôr a mão na massa, né? Que é o que Cristo pediu. Foi só isso que ele pediu. Ele não pediu que a gente tivesse religião, ele nem trouxe uma religião para nós. Ele trouxe um entendimento. Ele trouxe conduta. Ele trouxe ação. Façam, né? Ide e profetizai, né? Pregai. E pregai, isso. Me perdi na palavra, é isso mesmo. Ide e pregai, ou então amar os outros. Amar é ação, né? Fora da caridade não há salvação. São ações. Tudo que ele disse foram ações, não foi uma religião. Mas se a gente já tivesse condições de fazer, a gente não estaria aqui ainda patinando, a gente ainda não conseguiu fazer, a gente ainda não conseguiu entender o que ele disse, né? É difícil para nós a assimilação do que ele disse. Então, vamos junto, tentando assimilar e fazendo. E estudando. Oi, Anelisa! Quanto tempo? Chegou atrasada, mas depois você assiste, fica gravadinho lá. Ah lá, vai ficar gravado, exatamente. Então, beleza. Pessoal, minha parte eu já despeço, como eu prometi, né? Já me despeço. Então, desejo uma boa noite a todos. Quem não conseguiu assistir, vai lá. Depois busca no perfil da casa, vai estar salvo, bonitinho lá. Vale a pena. É um tempo investido, né? Vou ousar dizer. Que é um tempo investido, não tem nada perdido aqui não. Né? No mínimo vai reafirmar um monte de coisa, né? A gente vai repisar um monte de coisa. Então, fica assim. Boa noite para todo mundo, aquele abraço, todos com Deus, vamos junto, vamos nessa, vamos caminhando devagarzinho, sempre, né, como a gente faz, mas o sempre tem que ter, né? Devagarzinho e sempre. Parar é que não pode. Isso aí, valeu! Valeu, Sandra, também, né? Pela parceria. Fica com Deus. Boa noite, pessoal. Que vocês tenham uma noite de sono tranquila, de descanso e bom resto de semana, né? Quer dizer, tá iniciando a semana. Boa semana para todo mundo. Um beijão. Tchau, tchau.